Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Trazendo os Seus Feixes. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se no Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem o Senhor feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse texto é um texto realmente interessante para você poder entender aqui qual a mensagem central do texto. Ele está falando de um período de espera. Pode não parecer, mas é exatamente isso. Esse salmo provavelmente foi um salmo escrito no período de exílio, em que o pessoal de Judá estava no cativeiro da Babilônia e estavam na expectativa de que a qualquer momento as profecias se cumpririam, porque através de Jeremias Deus tinha mencionado, são 70 anos na Babilônia, então vocês vão retornar para o reino de Judá, vão reconstruir a cidade, vão reconstruir o país, a nação, e o Messias virá dessa mesma nação. Muita coisa ruim havia acontecido com eles no contexto do cativeiro, tanto na época dos babilônios, como também na época dos medos e dos persas. Movimentos que estavam acontecendo no meio dessas nações pagãs, hostis, que haviam, de alguma forma, feito com que eles se tornassem uma nação proscrita, uma nação que agora estava vivendo uma realidade de cativeiro. Eles não eram senhores mais da sua vida. Eles agora se perguntavam o que eles poderiam fazer para conseguir a certeza de que eles estariam seguindo de volta para casa. Como? Bem, você não tem garantias em relação a isso, a não ser a palavra do Senhor. O Salmo ele começa dizendo que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O verso 4 é a chave para podermos entender isso. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Pelo versículo 4, você percebe que a saída deles da Babilônia ainda não tinha acontecido. O retorno deles para Jerusalém ainda não tinha acontecido. Você olha a parte de cima, a primeira parte, os primeiros 3 versículos, parece que o Senhor já tinha agido. Parece que o Senhor já tinha feito coisas grandiosas. O que o salmista está fazendo aqui, num primeiro momento, ele está relembrando que no passado o Senhor já restaurou a sorte de Sião, a sorte do povo de Deus. Houve momentos em que o Senhor Deus se colocou diante da história e salvou o seu povo. O salmista está olhando para trás e ele está relembrando como as nações ao redor diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Bom, basta apenas você olhar para o livro de Josué, percebendo que quando eles saíram do Egito e entraram para conquistar a terra de Canaã, Raabe mencionou. Nós temos ouvido o que o Senhor Deus fez através de vocês, quando abriu o Mar Vermelho, quando enviou as pragas sobre o Egito, quando fez com que nações poderosas fossem destruídas, quando vocês comeram do maná, quando vocês tiveram água que fluiu da rocha, os milagres que Deus fez, e o nosso coração está cheio de medo, porque vocês agora estão aqui para tomar a terra. As nações em volta comentavam do que Deus tinha feito pelo seu povo no passado. Você percebe que eles estão aqui olhando pelo retrovisor. Na primeira parte estão olhando pelo retrovisor. E o próprio salmista vai dizer, realmente grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E vai dizer, e com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Alegres pelo que ele já fez lá no passado. Alegres pelo que ele já operou lá atrás. Mas não apenas isso. Ele vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Você precisa entender o que é essa região do Neguebe. Essa região do Neguebe é uma região mais ao sul de Israel, uma região desértica, árida. Na época das chuvas, principalmente da chuva temporã e da chuva serôdia,
acontecem algumas pancadas de chuva muito grande e de uma hora para outra rios começam a surgir no meio daquela região. E a vida flui com muita facilidade nesse período de chuvas. As chuvas temporãs para a semeadura e as chuvas serôdias para o período da colheita, para dar aquele vigor à planta para preparar o amadurecimento da própria semente. Essa região é uma região que ainda hoje, a agricultura nessas regiões funciona tendo como base principalmente a questão das temporadas de chuva. E ele está dizendo, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Quando vem aqueles rios que se formam no meio do deserto e que traz vida, o que ele está pedindo é, faz desse jeito com a nossa vida, com a nossa história. Pensa em pessoas que estão no cativeiro, na região da Babilônia, estão esperando a intervenção de Deus. E ele vai dizer, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que ele está dizendo é que quando você agora se coloca nas mãos do Senhor, você confia nesse Deus. Você olha para trás e a história passada serve exatamente para isso, para que você tenha uma perspectiva. Deus fez coisas grandiosas, Deus fez no passado. Mas ao mesmo tempo, as próprias pessoas que acompanharam o que aconteceu testemunharam disso, realmente ele fez grandes coisas. Mas agora ele diz, Senhor, faz também na nossa história. Como as torrentes do Negueb vêm e trazem vida para o deserto, faz isso com a gente. Mas mais do que isso, aí ele vai dar um conselho agora para quem está esperando. Ele vai dizer, lança a tua semente, planta, mesmo que seja com choro, com dificuldade, porque você vai voltar trazendo os seus feixes. O que ele está dizendo é que nesse período de espera, meu querido amigo, nós não podemos simplesmente esperar de forma estática que as promessas de Deus se cumpram. Há uma parte que o Senhor Deus espera que venha de nós, da nossa iniciativa. Todo o poder para a execução do plano de Deus vem do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele olha para você e para mim e vai dizer que a bênção vem para poder fazer com que haja vida, haja a colheita. Mas quem lança a semente da fé, a semente da pregação do Evangelho, a semente de uma vida de confiança em Deus, quem decide somos nós. Sabe, todos nós sabemos, por exemplo, entre outras coisas, que da oração e do estudo da palavra de Deus vem muita força espiritual. Mas quem tem que decidir estudar a Bíblia e orar somos nós. Todos nós sabemos que existe uma missão, a missão de Deus. Deus está tentando salvar o planeta. Ele quer fazer com que a sua mensagem chegue a todos os lugares. Ele quer. Eu não preciso orar perguntando, Senhor, é da tua vontade que eu pregue o Evangelho? É da tua vontade que eu compartilhe as boas novas com os outros? Ele já deixou claro que é. Então, qual é a parte que me cabe? Tomar a decisão de ser um instrumento usado por Deus e pregar. Deixa eu falar para você sobre hoje, o dia de hoje, enquanto estou gravando aqui essa lição. O escritório aqui na Associação Paulistana se preparou hoje, separou algumas horas hoje, para podermos fazer o Impacto e Esperança no entorno do escritório da associação, para entregarmos o livro O Grande Conflito. Eu confesso a vocês que essa foi uma semana muito difícil, muita coisa para poder fazer, e eu já sabia que tinha muitas coisas para fazer, tinha pelo menos 2 reuniões, tinha que receber algumas pessoas para poder resolver algumas coisas e ainda gravar a lição. E eu comecei a pensar que tinha tanta coisa para poder fazer, e eu pensei comigo, acho que eu não vou lá no Impacto e Esperança, eu não vou fazer. Deus vai entender. Depois eu pensei, não, pera um pouquinho. Esse é um plano que a gente acredita que Deus está guiando. Existem promessas de que o livro Grande Conflito seria colocado nas mãos das pessoas e que serviria como uma luz para poder dirigir o caminho das pessoas para elas tomarem decisões ao lado do Senhor. E quem sabe, qual será aquele livro que vai mudar a vida de alguém? Olho para fora, ainda está uma garoa terrível, ruinzinha, e eu pensei, gente, que dia. E fui reclamando, confesso, fui reclamando. Fomos para um semáforo, a minha equipe, nós fomos para um semáforo, pastor Reginaldo, que é o responsável pelas publicações,
Nós estávamos juntos com uma equipe, trabalhando ali, uma equipe da loja estava junto conosco também, éramos ali por volta de umas 10 pessoas mais ou menos, quando fechava o semáforo da Avenida Bandeirantes aqui perto, nós já íamos para poder estar fazendo contato com as pessoas. E eu me lembro que a primeira pessoa para quem eu fui entregar era um indivíduo, um motociclista, que parou, ele estava todo molhado, e eu pensei comigo, a primeira coisa que eu pensei, esse cara não vai querer o livro, como é que ele vai levar o livro embora? E ele parou, ficou me olhando, e eu disse para ele, você aceitaria um presente? Um livro muito especial? Ele olhou e disse, pelo título, eu acho que esse livro pode me trazer alguma luz e esperança. Estou precisando de esperança, meu amigo. Olha, eu estou todo molhado, você pode me fazer um favor? O cara desceu da moto no meio da avenida, levantou o banco da moto, onde havia um espaço para poder guardar algumas coisas, e pediu para que eu colocasse ali o livro. Olhou para mim e disse, pode ter certeza que eu vou ler esse livro. Estava pedindo a Deus para que Deus me mandasse algum tipo de orientação. Eu não sei o que vai acontecer a partir daqui, mas ali a fala daquele indivíduo foi como se fosse um tapa no meu rosto. Eu pensei, gente, e eu achando que tinha outra coisa mais importante para poder fazer. Nessa perspectiva, o que a Bíblia está dizendo é, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Para podermos ser parceiros de Deus em missão, nós temos que tomar decisões e colocar algumas prioridades. A promessa de Deus é que quando fizermos, mesmo que seja chorando, nós voltaremos com júbilo, trazendo os feixes. Enquanto Jesus não vem, existem coisas que Ele espera que eu e você nos envolvamos no contexto da missão. Porque enquanto fizermos isso, nós estaremos nos preparando para o céu. Ora comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e pela certeza que temos de que, mesmo que não vejamos todas as bênçãos que gostaríamos na nossa vida, devemos esperar por elas. Esperar olhando pelo retrovisor e entendendo o que o Senhor fez no passado. Esperar por elas enquanto entendemos a Tua atuação na história. Esperar por essas coisas enquanto clamamos a Ti e dizemos, Senhor, lembra-te de nós. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai. E queremos Te pedir que enquanto esperamos que nós possamos semear a semente, trabalhar contigo na missão, seja fácil ou difícil, mesmo que chorando e com lágrimas, mas queremos voltar com júbilo trazendo os nossos feixes. E quando Jesus voltar, queremos olhar para Ele e ouvir dele as palavras, bem estão, servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis sobre o pouco, então sobre o muito os colocarei. Entrem no reino do seu Senhor. Muito obrigado por essa esperança. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que analisaremos juntos será Esperando no sábado de descanso divino. Eu estudo a lição? E você?